Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao último capítulo, né, do livro Paulo Estevão, da segunda parte do Paulo Estevão, o capítulo que se chama O Encontro do Mestre. A gente já viu Paulo no começo do capítulo, né, que ele tinha ido até a Espanha, foi chamado por Simão Pedro porque João tinha sido preso. Ele voltou, conseguiu libertar João. Nós vimos também na semana passada que Nero, né, o imperador tão famoso Nero, com a sua loucura, pôs fogo em Roma e acabou utilizando esse momento para culpar os cristãos. E muita coisa começou a acontecer, então, para que o próprio Nero se livrasse dessa culpa, e então a perseguição aumentou. Os cristãos estavam cada vez mais se afastando ali da capital. Os que estavam ali estavam fazendo as escondidas, mesmo nas catacumbas, cada vez mais velado. E no finalzinho da semana passada a gente viu então que Paulo e mais um grupo de cristãos foram presos em nome do César, né? Em nome de César, que no caso o imperador era Nero. Prendem eles e eles então chegaram na prisão Mamertina. E é daqui para frente que nós vamos dar sequência então. Então, falou que antes de entrar na prisão, cada um então procurou dar estímulo, dar força, fé um para o outro, e aí seguiram para dentro então das celas. Paulo de Tarso, todavia, não descansou. Solicitou audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expôs sua doutrina sem rebuços, e impressionando a autoridade com o seu verbo fluente e sedutor, encareceu as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos, como Acácio Domício e outros, para deporem no concernente à sua conduta e antecedentes honestos. Então, mais uma vez, utilizando o fato de que ele tinha cidadania romana para conseguir, ele queria, de alguma maneira, falar. Tinha ordens, o administrador vacilava na resolução a tomar. Então, quem ele chamou ali da prisão, né? Apesar da pessoa ficar impressionada com a maneira que ele falava, né? E ele ser realmente um cidadão romano, esse chefe da prisão ali estava meio que em dúvida se deveria ou não, porque era uma situação atípica. Tinha ordens terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiassem à crença perseguida e execrada. No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições, no sentido de preservar de algum modo os humilhores, aos quais a corte oferecia recursos de liberdade, caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando o Cristo Jesus. Então, não era rígido em todo sentido, porque a determinação superior dava chance aos que eles chamavam humilhores ali, né? Que eram as pessoas mais humildes, que se elas fossem jurar ao Deus deles, né? Que era Júpiter, e se elas abjurassem ao Cristo, porque eram presos porque estavam frequentando as assembleias cristãs. Mas eles ainda teriam uma chance de ser soltos se abjurassem o Cristo e jurassem a Júpiter. Examinando os títulos de Paulo e conhecendo, através de seus informes verbais, as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão Mamertina resolveu consultar a Cássio Domício sobre as providências cabíveis no caso. Então ele viu que Paulo estava falando de uma série de pessoas influentes ali, né, da parte mais alta de Roma. Então ele resolve, pelo menos, consultar o Acácio Domício, que era uma pessoa que conhecia muito bem a Paulo. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro depois de longa entrevista com o diretor da prisão.
Domício explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos, né, então era César, né, era Nero, e Tigelino, que era o prefeito dos pretorianos. Então a situação, pelo que o chefe da prisão estava passando ali para o Acácio Domício, era muito séria, porque, como ele está explicando aqui, estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse. Então, Nero deu pleno poder ao prefeito para que ele tomasse a decisão que ele quisesse. E esse Tigelino não era uma pessoa muito boa, né? Muito flexível. Que toda a prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Então, o Acácio Domício estava explicando para Paulo: se o Tigelino resolver que não tem o que fazer lá, se ele quiser que você morra hoje, você vai morrer hoje. Se ele resolver que César então vai te ouvir, você vai ter que ir lá se explicar para César, e assim então fica nas mãos desses que estavam com todo o poder. Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite, em meio à tempestade entre a Grécia e a ilha de Malta, então naquele trajeto que ele estava de navio, que teve aquela tempestade, Paulo se lembrou que numa dessas noites ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus que lhe anunciava o comparecimento perante César, sem esclarecer os motivos do evento. Então, da mesma maneira que Paulo várias vezes teve informações por parte do plano espiritual de que ele iria sim a Roma, mas que não da maneira que ele imaginava, Abigail, né, e outros falaram. Ele se lembra, nesse momento que o Domício está falando, que talvez ele tenha que comparecer a César, ele se lembra que naquela tempestade, numa noite, algum mensageiro de Jesus avisou ele que ele iria ser anunciado a comparecer perante César. Então isso já basta, né, para que Paulo confie no que vai acontecer. Não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com o preciso desassombro. Percebia em Acácio a preocupação pela sua liberdade, mas, por trás das insinuações delicadas, havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador, na hipótese de ser admitido à real entrevista. Então, Paulo está pensando tudo isso e percebendo que realmente ninguém nunca falou em defesa aos cristãos, e talvez ele se sentisse na obrigação e na oportunidade de falar isso. Só que, por outro lado, o Acácio Domício, como é amigo dele, está preocupado em libertar ele. E ele, de certa forma, assim, discreta, fez Paulo entender. Se você for levado à frente de César, não se abra como cristão, porque senão vai tudo por água abaixo, né? Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero, a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Então a gente sabe, já conhece Paulo, né? Ele não vai se intimidar se tiver que falar que é cristão perante Nero, mesmo que ele saiba que ele vai ser condenado. Aliás, ele acha que essa é uma grande oportunidade para poder levar ao conhecimento do imperador o que é o cristianismo. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante, clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Então ele só queria a oportunidade de cumprir o dever com o esclarecimento.
independente do que pudesse acontecer com ele. E isso a gente já sabe, né? Já conhece, de tudo que Paulo demonstrou no livro todo, na trajetória que o livro nos mostra, pelo menos. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso, que lhe parecia providencial, insistiu com Domício para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais para alcançar os fins em vista. Valendo-se do prestígio de todos os que viviam em condições de subalternidade junto do imperador, conseguiu a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defendesse como convinha, no apelo direto à autoridade de Augusto. Então, o Acácio Domício conseguiu, através da influência dele, né, uma audiência de Paulo com Nero. No dia aprazado, foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebeu curioso num vasto salão onde costumava reunir os favoritos ociosos da sua corte criminosa e excêntrica. Interessava-lhe a personalidade do ex-rabino. Então, César, né, o Nero, já tinha ouvido falar de Paulo de Tarso e ele tinha, de certa forma, uma certa curiosidade, apesar de para ele ser algo muito pequeno, né? Porque para ele, para Nero, ele era realmente o Deus na Terra. Mas ele tinha curiosidade do que ele ouvia das histórias sobre essa figura importante da época. Queria conhecer o homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. Até a questão, né, do fato de quantas pessoas, por pedido de Acácio Domício, né? Então ele percebeu a influência que Paulo tinha com relação a muitos que conviviam ali ao redor de Nero. Então, quem será esse que conseguiu a atenção de tantos, né? A presença do apóstolo dos gentios causou-lhe enorme decepção. Então, a hora que chega Paulo na frente de Nero, a figura de Paulo para Nero causou decepção. Que valor poderia ter aquele velho insignificante e franzino ao lado de Tigelino e de outros conselheiros perversos? Fixou ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse em torno de uma criatura tão vulgar. Quando se dispunha a recambiá-lo à prisão sem lhe ouvir o apelo, um dos áulicos lembrou que seria conveniente facultar-lhe a palavra para que se lhe aferisse a indigência mental. Olha isso, Nero chegou a cogitar, falou assim, eu não vou nem ouvir esse ser velho, magrelo, né? Porque Paulo chegou nessas condições. Mas aí um deles falou assim, vamos ouvir para conferir que realmente ele é um louco, né? Um indigente mental. Nero, que jamais perdia a ocasião de ostentar suas presunções artísticas, considerou o alvitre bem apresentado e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade. Então aí Paulo tem a oportunidade de falar para todo aquele agrupamento, né, dos mais nobres da época, né, com relação ao mundo, né? Ladeado por 2 guardas, o inspirado pregador do evangelho levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César e os companheiros do seu séquito leviano e começou resoluto. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana, simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo. Olha como Paulo sabe como conduzir, porque ele sabe que uma pessoa na posição de Nero, da forma que ele é, né, espiritualmente, o que ele gostaria? De ser massageado no seu próprio ego. Então, Paulo está enobrecendo a posição que ele alcança.
Então fala assim: eu não me dirijo a um simples homem falível, mas um administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo. Chama ele de príncipe, mas deixa claro que do mundo. E que antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. Então, olha como Paulo articula as palavras a tal ponto de elogiar Nero e colocar ele numa questão de que você tem responsabilidade sobre todos os que você comanda. As palavras do velho apóstolo ecoavam no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixava-o, admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais. Olha aqui, ó. Nero sabia, o Paulo sabia que ele iria gostar de ser elogiado, né? Então, ele, uma pessoa egoísta, cheia de vaidade, com esse temperamento caprichoso, estava adorando ser colocado lá em cima, onde predominassem as imagens brilhantes. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, o convertido de Damasco prosseguiu mais corajoso. Então, depois que ele viu que realmente aquilo que ele começou surtiu efeito impactante em todos, ele seguiu. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei esta hora inesquecível, a fim de apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Olha como Paulo articula. Ele está deixando Nero todo lá em cima e colocando a culpa em outros. Ele está falando o que ele precisa, falando que está errado, mas não colocando a culpa em Nero. Acaso não chegarão aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice e da orfandade? Ó Augusto imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas, que é necessário extirpar, a bem da tranquilidade e do trabalho honesto do vosso povo. Vocês percebem o que Paulo está fazendo? Está colocando numa situação muito ruim a todo mundo que está ali ao redor do imperador e colocando na mão do imperador a responsabilidade de ser justo, mostrando que realmente é injusto o que está acontecendo, que está sendo feito com a multidão, que é o próprio povo que ele governa, e colocando a culpa em quem está ali junto com ele ouvindo, chamando de víboras. Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto, espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte, ameaçam os mais infelizes. São eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que resumam crueldade. Então, olha isso, ele está tirando a questão da crueldade da decisão de Nero. Está falando, isso é responsabilidade de quem está desviando as suas ordens. Eu acho que você é justo, que você é bom, mas alguém está desviando isso e fazendo algo que você deve saber. Olha a situação que ele está colocando ali. Ninguém trabalhou talvez quanto os cristãos no socorro às vítimas do incêndio voraginoso. Enquanto os patrícios ilustres fugiam de Roma desolada,
Enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E, por fim, vede, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a pecha de autores do crime hediondo, de caluniadores sem entranhas. Então, olha agora, além de tudo, agora ele colocou os cristãos como os bons da história e alguém no meio desse caminho está fazendo uma coisa errada contra eles e colocando, então, invertendo a situação. E o imperador está acima disso tudo, pela maneira que Paulo está falando. Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações? A revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa? No esfervilhar das calúnias, não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Quer dizer, ninguém aqui veio até agora defender os cristãos. Eu estou chegando aqui para fazer isso. Admito que participais certamente de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento de vossa autoridade reservada às melhores resoluções em favor do império. Olha aqui agora mais uma vez ele chamando a atenção. Eu acho que você está iludido porque eu acho que você é bom. Você não se desvirtuou, mas você foi enganado. É por isso, ó imperador dos romanos, que reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Olha, agora ele está chamando a atenção até para as consequências do que ele vai fazer, mesmo depois da vida. Coisa que eles não pensavam, eles achavam que eles só reinavam na vida material, né? Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Agora ele está começando a cutucar César, né? Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Quer dizer, acima de você tem um Criador. Você só está aí nessa posição porque Deus te colocou. Para vos convencerdes da singularidade de semelhante situação, volvei um olhar apenas ao passado brumoso. Então, olha agora o que ele está. Agora ele vai cutucar César fundo. Assim, ó, quer ter certeza do que eu estou falando? Dá uma olhada nos antigos imperadores. Aonde estão estes que foram importantes também? Olha aqui, ó. Onde os vossos antecessores, em vossos palácios faustosos, perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com o aplauso delirante das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Olha onde Paulo foi, né? Fala assim, você também é mortal. Uns partiram pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores, outros assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Olha isso, falando para César, né? Você pode ser morto por alguém que você provoque, né? O desespero e a revolta. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência
pelo dever cumprido. Olha isso agora falando, né? A maior de todas as riquezas que qualquer homem pode ter, a fortuna maior, é paz. E é paz de consciência. Paz pelo dever cumprido. Você, na condição de um imperador, que você está regendo uma humanidade quase que toda, a riqueza maior que você vai ter vai ser a paz da sua consciência pelo seu dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gládio da morte. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, podia ver-se a estranha sensação que sua palavra havia causado. Imagina eles ouvindo tudo aquilo, começando a criar uma certa atenção, falando tudo o que ele falou, né? Exaltando a uns, condenando a outros, deixando o imperador na condição de que qualquer decisão dele seria a sua condenação ou a sua glória. Nero estava lívido. Imagina, Paulo é essa figura capaz de deixar Nero nessa condição. Tigelino, profundamente irritado, porque imagina, a acusação era indiretamente a Tigelino. Procurava um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante. As raras cortesãs presentes não disfarçavam a indizível comoção que lhes abalara o sistema nervoso. Os amigos do prefeito dos pretorianos mostravam-se indignados, rubros de cólera. Depois de ouvir um áulico, o imperador ordenou que o apelante se conservasse em silêncio, até que tomasse as primeiras deliberações. Então aí, como Paulo fez uma pausa, e todo mundo naquela perdido, né? Aí o Nero, né, pede para que então agora ele se calasse para que eles tomassem as primeiras deliberações. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão. Um desassombro que raiava pela loucura, segundo as noções do patriciado. Por muito menos, velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença de morte. Então, o que Paulo estava fazendo ali era uma ousadia tamanha, porque eles estavam falando assim, ele deve estar louco. Porque por muito menos, muitos foram condenados à morte ou mandados embora, totalmente exilados ali da capital. O filho de Agripina parecia abalado. Não mais assentava no olho a impertinente esmeralda, à guisa de monóculo. Então Nero, né, ele usava uma esmeralda como um monóculo para olhar as coisas, olhar alguns documentos. Até isso ele tirou da frente. A descrição de Emmanuel é isso, né? Ele estava tão abalado que ele perdeu a postura. Aquela postura que ele tinha, ele estava desmontado. Tinha a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. Então, até isso ele começou a agir de maneira que transparecia quando ele estava nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração. Suas palavras pareciam ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Divino, exclamou o prefeito dos pretorianos, em atitude servil, a voz quase imperceptível, quer dizer, ele falou baixinho ali do lado do imperador. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui, mesmo, ainda hoje. Não, não, redarguiu Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Vejo por detrás de sua palavra muitos vultos, talvez eminentes,
que conjugando valores poderiam fazer-me grande mal. Olha isso, Nero ficou com um certo receio da influência de Paulo. Ele falou assim: é delicado, não é qualquer um. Nós não vamos poder condenar ele à morte aqui na frente, porque a repercussão pode ser talvez drástica, fatal para mim. Concordo, disse o outro hesitante em voz muito baixa. Assim, pois, continuou o imperador prudentemente, é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão, por agora, recomendando que não se afaste da cidade, até que se esclareça de todo a situação dos seguidores do cristianismo. Tigelino escutava com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina rematava em voz sumida. Mas vigiarás seus menores passos, mantê-lo-ás em custódia oculta, e quando vier a festividade da reconstrução do grande circo, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. Olha como Nero é rápido também, né? Apesar de Paulo ter conseguido abalar ele toma a decisão: nós não vamos matar ele aqui, vamos dar um perdão para todos, para que eu pareça misericordioso, só que mantém ele sob a vigia. Quando tiver o grande circo, a reconstrução onde muitos cristãos vão ser sacrificados, nós vamos desaparecer com ele. E essa é a determinação de Nero. O odioso prefeito sorriu e acentuou: ninguém resolveria melhor o intrincado problema. Terminada a breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declarou com enorme surpresa dos palacianos conceder ao apelante a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reservava o ato de absolvição para quando se apurasse definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Quer dizer, tá bom, eu te liberto, você está perdoado, mas nós vamos averiguar realmente se os cristãos não são culpados ou se são. Enquanto isso, você fica com uma prisão, com uma liberdade provisória, né? Dessarte, o defensor do cristianismo, poderia permanecer em Roma, à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império até que seu caso pessoal fosse bastantemente esclarecido. O prefeito dos pretorianos lavrou a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, por sua vez, estava confortado e radiante. O caviloso monarca pareceu-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Sentia-se possuído de grande alegria. Por isso que os resultados da sua primeira defesa eram de molde a proporcionar nova esperança aos seus irmãos na fé. Então, de certa forma, Paulo ficou um pouco surpreso também, achando que realmente ia ter um fôlego ou talvez uma solução menos trágica. Paulo retornou ao cárcere, ficando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe deram liberdade. Assaz esperançoso procurou os amigos, mas por toda parte só encontrava desoladoras notícias. Quer dizer, olha isso, aí depois que Paulo foi libertado, procurando pelos amigos, ele só encontrou notícia ruim. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos haviam desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Quer dizer, olha isso, muitos abjuraram mesmo, né, ao Cristo. Por fim, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas. Então, Lucas era ainda dos que estavam ali presentes. O piedoso médico informou-o dos acontecimentos dolorosos e trágicos que se repetiam diariamente. Ignorando que um guarda o seguia de longe, para lhe situar a nova residência, Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena. Necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procurou 2 generosos irmãos, que o receberam com imensa alegria.
Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre com a obrigação de comparecer à prisão mamertina de 3 em 3 dias, até que se aclarasse a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo de que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilismo experimentava singulares presságios. Quer dizer, apesar das coisas terem parecidas serem bem solucionadas, ele estava começando a sentir, né, presságios ruins do futuro ali, né? Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Então, olha isso, era um pensamento que vinha à mente dele com frequência, de que talvez agora, depois de tudo que ele fez, só restava ele morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos, porque ele não sabia se isso realmente era uma informação, uma intuição, ou se era um pensamento ruim que ele estava começando a ter. Combatia tais pensamentos no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. Nessas, incluiu-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo. Então, olha que interessante isso aqui, né? Então, Paulo, nesse finalzinho da vida dele, né, é quando escreve essa última carta a Timóteo, aproveitando 2 amigos que partiam para a Ásia. Então, ele sabendo que tinha alguém que iria levar, né, ele escreve uma carta a Timóteo. Paulo escreve este último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições, mas luta consigo mesmo de modo a não se dar por vencido. Quer dizer, ele não quer passar na carta a impressão para Timóteo, ele quer passar esperança, fé, para que ele continue o trabalho lá. E ele não quer passar a impressão para Timóteo de que ele acha que ele está no finalzinho da vida dele, que ele vai ser morto. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado às esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta. Ao mesmo tempo que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira, pede-lhe que envie a ampla capa de couro deixada em Troade, em casa de Carpo, visto necessitar de agasalho para o corpo abatido. Olha isso, ele está pedindo. Olha, essa informação é curiosa, né? Imaginem o quão difícil é mandar uma informação de um lugar para outro. E Paulo, nessa carta a Timóteo, e olha, isso está aqui, ó, essa citação que está aqui, ó, na carta que tem no Evangelho, a segunda carta de Paulo a Timóteo, tem esse pedido que ele faz para que ele mande a capa de couro para que ele se proteja, né? O seu corpo abatido. Então, olha isso. Ele necessita de um agasalho e ele só tem isso lá. Pede para que venha até as mãos dele ali na capital do império. E enquanto lhe envia as últimas impressões cheias de prudência e carinho, roga os seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do império a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Então, olha aí, pede para que João Marcos venha até o império para ajudar Paulo. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo. Olha isso, ele informa isso na carta a Timóteo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte,
a fronte, um como flabelo de asas que adejassem de leve. Quer dizer, ele sente uma tristeza, chora, e algo, né, como se fosse uma asa abanando a ele, ele sente de leve aquilo. Um brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Olha o auxílio do mundo espiritual dando os fluidos que ele precisa, o reconstruir, né, do próprio ânimo, para que ele continue fazendo o que ele está fazendo. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva a Lucas para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus lúgubres pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, Lino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandonasse. Então, olha, fica claro aqui, né? O quanto Paulo foi auxiliado espiritualmente para concluir essa última carta a Timóteo. E a hora que entrega a carta, ele de novo tem uma queda, né? E Lucas tenta fazer com que ele não pense naquilo, acreditando que realmente talvez não seja esse o desfecho. O Lino e a Cláudia também tentam distraí-lo, mas tudo em vão. Embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a nova situação, o velho apóstolo mergulhou-se em profundas meditações, das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Efetivamente decorridas algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo. Então, olha lá, Paulo ficou livre, né, nessa casa por algumas semanas, e aí chega um grupo armado, olha isso, depois da meia-noite, para ninguém perceber, para que Nero continuasse com a decisão lá de bonzinho, deu a liberdade a Paulo, mas aí chega um grupo armado por ordens de Nero, chegam na casa de Lino, porque estava chegando o momento, né, da reconstrução do grande circo, que iria ter as festividades. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começava. O apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher, enquanto esta se desfazia em lágrimas, o valoroso pregador abraçava-os, dizendo: tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez que nos saudamos com os olhos materiais, mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Então, os presságios que Paulo estava sentindo eram reais, né? Então, ele não sabia se realmente ele iria continuar ou se ele iria ser preso, mas o fato é que Nero era realmente cruel e decidido, ardiloso. Então, fez tudo aquilo e levou eles, e Paulo percebe que ele realmente é a última prisão dele. Em virtude de ordem expressa de Tigelino, o prisioneiro ficou insulado de todos os companheiros. Quer dizer, além de tudo, Paulo ficou como se fosse numa prisão isolada, né? Completamente sem comunicação. E como eles falam, né? É uma prisão escura. Não tinha nem luz entrando ali no local. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus
inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Desejou sinceramente permanecer junto dos irmãos que, por certo, se destinavam aos espetáculos nefandos do dia imediato. Então, olha isso, ele percebeu que ele foi separado e que provavelmente os dois, né, Lino e Cláudia, iam ser levados ao circo. E ele desejava estar junto, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios quando chegasse a hora extrema. Não pôde dormir, a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente. Nem uma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia da aglomeração popular nas vias públicas. Então, olha, imaginem que ambiente que Paulo estava preso. Totalmente escuro, úmido, ouvia de longe barulho, deixava ele a entender que ele estava perto dessas aglomerações públicas. As horas passaram em expectativas que pareciam intermináveis. Depois de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono. Acordou mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para sua alma das fontes da providência invisível. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo, e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Então ele não foi levado junto para o martírio em conjunto, né, para ser sacrificado junto dos outros. Nero sabia que a figura dele, né, exposta às influências, pudesse ser um problema. E Paulo lamentava por isso. Ele queria estar testemunhando junto. Ele queria estar junto para poder ajudar, para poder passar o que ele sempre passava, né, de força, de fé. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da enxovia. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou 6 homens armados que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. Então, olha isso, mais uma vez, no meio da madrugada, eles deslocam Paulo para que ninguém veja, para que ninguém saiba do que estão fazendo com ele. Mas o fato é que ele foi tirado dessa prisão, foi conduzido por 6 homens armados e seguiram ainda rumo a ele nem sabe onde. O apóstolo silencioso obedeceu à escolta. Ataram-lhe as mãos calejadas brutalmente com grosseiras cordas. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproximou-se e escarrou-lhe na face. O ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu o insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. Olha isso. Até nisso, Paulo estava em paz, tranquilo. Ele não se sentiu ofendido. Ele sentiu muito provavelmente, né, uma certa piedade por conta daquele que fez aquilo. Lembrou de tudo que Jesus tinha passado também naqueles momentos finais, né? Mais uma ordem. Tomou lugar no veículo junto dos 6 homens armados que observavam, admirados de tanta serenidade e coragem. Então, mais uma vez, também aqui fica muito claro. Todo mundo que lidava com Paulo ficava impressionado com a postura dele. Serenidade e coragem num momento onde ele está sendo conduzido para ser provavelmente sacrificado, morto. Os cavalos trotaram lépidos como se quisessem atenuar a viagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios, que se enfileiravam ao longo da Via Ápia,
As sombras noturnas se desfaziam quase completamente, auspiciando um dia de sol radioso. Então foi num desses cemitérios que acompanham a Via Ápia que Paulo foi levado, lugar abandonado. O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, disse-lhe hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosseis sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos votados às comemorações do circo, realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Então imagina, o soldado dá essa notícia, até porque talvez ele imagine, será que ele não sabe que ele está indo morrer? Porque ele está sereno e corajoso. Então, como ele fala, né? Hesitante. Esse chefe desses homens armados dá a notícia para Paulo, por ordem do prefeito, que, pela sentença de César, determinou que Paulo devesse ser sacrificado, né? Ou devesse ser tirada a vida dele no dia seguinte em que os cristãos fossem sacrificados ali no dia do circo. Calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então, exclamou, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade. Então imagina você ouvir isso. E ele surpreende mais uma vez. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem. Os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgues que vossa espada possa eliminar-me a vida. De vez que, vivendo esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo. Então, olha isso. Olha de que maneira que ele está passando a postura dele para quem falou que vai matar ele. Assim, eu sei do que você... É você o coitado, você que está sendo incumbido de fazer uma tarefa criminosa. Agora, nós, os discípulos de Jesus, não temos medo porque nós sabemos que só o nosso corpo que vai ser aniquilado. Você vai nos favorecer a encontrar com o nosso mestre mais cedo ou mais tarde. E olha como ele termina. Para prestar contas, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e a Tigelino. Quer dizer, um dia vai chegar a sua vez também de ir para o lado de lá. E eu estou partindo com a consciência tranquila. Você, Nero, Tigelino, também vão encontrar e ter que prestar contas a Jesus, a esses que vocês estão condenando. A patrulha sinistra estarrecia de assombro. Aquela energia moral, no momento supremo, era de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Então aí naquele momento, depois de ainda assombrado, né, mas ele vê que ele precisa tomar a decisão. E aí ele tomou a iniciativa. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos, trêmulos. Era o trabalho deles de todo dia. Imagina, eles faziam isso com uma certa naturalidade. Mas no caso de Paulo, eles estavam todos confundidos, inseguros, desorientados, nervosos, como fala aqui. Mas o chefe tinha que executar, senão ele ia ter que voltar e prestar contas a quem? A quem eles temiam. Ao próprio Tigelino, ao próprio imperador. Mas ele toma a decisão. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Então mandou Paulo andar 20 passos à frente.
Imaginem a cena. Lugar deserto, do lado de um cemitério, sol nascendo, Paulo andando, 5 ali parado, o sexto, que é o chefe, ordenando para que ele desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus. Quer dizer, no fundo, apesar dele estar sereno, ele estava pedindo, ele estava em oração com Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Então, ele, de certa forma, pede o auxílio do alto, para que Jesus possa dar a força que ele precisa para ele passar realmente por esse momento da maneira que tem que passar. Ao chegar no local indicado, o sequaz de Tigelino desembainhou a espada. Mas, nesse instante, tremeu-lhe a mão, fixando a vítima e falou-lhe em tom quase imperceptível. Então é isso. O chefe tira a espada e começa a tremer. E fala, quase que em tom imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Olha isso, ele está arrependido de ser o responsável pela morte de Paulo. Antes, do próprio desencarne, ele já toma consciência de que ele está fazendo algo só por obediência, mas que o coração dele não gostaria de que fosse ele. Então ele fala: eu lamento por você. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crime tenebrosos da vossa época. Olha a resposta de Paulo ao soldado que vai matar ele. Assim, não tenha pena de mim, tenha pena de você. Eu estou partindo para algo sublime. Você vai voltar para a companhia desses monstros. O algoz continuava a fitá-lo com assombro e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto. Olha isso, Paulo está percebendo que ele não está com coragem, tremendo, ouvindo o que Paulo tem que falar. E olha o que Paulo fala: não tremais. Cumpre vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo alquebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente, muda, dentro da luz matinal e triunfante. Então imagina a cena. Mas por ordem de Paulo, cumpre o seu dever e ele, aí no ímpeto, decepa quase que totalmente a cabeça de Paulo e ele cai imediatamente. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas, aos poucos, experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem, não só nesse contato divino, as terríveis impressões de seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa,
verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Então ele percebeu que os amigos do mundo espiritual que receberam ele tiraram ele dali para que ele pudesse ser afastado do ambiente do corpo dele ali largado no chão, para que ele pudesse se restabelecer de alguma maneira em um conforto melhor. Tomado de surpresa. Ah, não, que eu já li, né? Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Então ele estava fraco e ele não estava enxergando. Ele não estava conseguindo ver. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Então, apesar de ele estar nessas condições, naquele momento, ele se lembra do passado, da cegueira de Ananias, e ele se lembra que, mesmo sem enxergar, ele deveria continuar servindo a Deus. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Então ele lembrou do momento em que ele estava cego e que ele viu alguém chegar, sentiu a presença de alguém, e que era Ananias, né, que trouxe a visão dele novamente. E aí ele fala, ouvindo nesses passos: quem sois? Perguntou como o fizera outrora naquele lance inolvidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem-amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias! Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te. Já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente, em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, olha o simbolismo disso tudo que foi feito como se fosse um ritual, em que Paulo não teve o contato direto com o Cristo do lado de lá, mas foi Ananias quem foi inicialmente receber ele, fez com que ele tivesse de novo a visão restituída, mas agora para outros fins, né? E então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reservava aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto,
identificou a paisagem que o rodeava. Então, somente agora que ele estava conseguindo ver exatamente onde ele tinha sido levado. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia, quer dizer, ainda era um lugar ali que era possível ver as catacumbas, da onde o corpo dele tinha ficado. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir de juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Imaginem, é uma festa o que está acontecendo com Paulo, né? Ele sendo recebido aos poucos pelos mais importantes do momento da transição dele, né? E depois começa a chegar um monte de gente, né? Vários que lutaram com ele que já tinham ido. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos. Como se ficassem em Roma à sua espera, todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Olha isso, aqueles que tinham desencarnado na noite anterior estavam esperando, parece que para receber ele. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos. Nesse ínterim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deveriam ser angélicas. Olha isso, aí ele começa a ouvir uma música com vozes que pareciam de anjos. Surpreendido com a beleza da composição, intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. É um hino cantado para todos os que são libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Olha agora. Aí agora Ananias faz uma pergunta para ele. Qual que é o seu primeiro desejo? O que você quer agora fazer? Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os seus anelos sagrados do coração. Como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos e sem trair a gratidão da misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente. Então, apesar dele se lembrar de Abigail, que ele queria muito ver, ele ainda se entrega aos deveres dele, né? Sabendo que tudo ao seu tempo. E aí ele fala, então, meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus, para ofertar-lhe o meu agradecimento. Olha isso, ele ainda se lembra do tempo que ele fez coisa errada, e ele queria lá em Jerusalém fazer uma oração a Jesus e agradecer.
Tão depressa o disse, e a luminosa assembleia se punha em movimento. O deslocamento no mundo espiritual, como é diferente, né? Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. Então, um espírito evoluído, no nível onde todos ali estão, as distâncias não são mais problema. Não tem mais o tempo e a distância. Então, o deslocamento é na medida do pensamento. Como diz, né, na pergunta no Livro dos Espíritos, o deslocamento é na velocidade do pensamento, dependendo do grau de espiritualização desses espíritos, né? E aí ele, então, de mais alto continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a ventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Pousolis. Então, olha isso, eles fizeram o caminho inverso do que ele fez para chegar em Roma. Então, ele quis fazer com que se lembrassem, né, para se despedir. Em vários momentos, ele mesmo falou no livro, né, que ele não voltaria ali mais em carne, mas em espírito ele voltaria. E é o que está acontecendo. Então, passou pela Via Ápia, passou por Pousolis, em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Então, olha isso, em cada lugar desses que ele passava, iam acrescentando trabalhadores, né, do mundo espiritual de cada região. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperanças e de luz. Então, olha isso. Aí, Ananias, quando chegaram, né, em Jerusalém, depois de toda essa trajetória, fazendo suas orações de agradecimento em cada um dos locais que para ele eram importantes, Ananias sugere que eles vão ao Monte do Calvário e lá eles façam a oração que Paulo queria. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-lhe em êxtase, recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul. Surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos se aproximavam radiantes. Então imagina, o céu se abriu e descem 3 vultos. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita,
e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arroubo de ventura, mas, qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre, dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus. Então imagina isso, ele abraçando os dois, mas ao mesmo tempo não querendo olhar para Jesus, querendo a aprovação de Jesus, para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Olha a importância desse parágrafo. E isso me faz lembrar um trecho, né, do Evangelho, do Velho Testamento, das profecias de Isaías, né, que falava lá atrás que vai chegar um momento em que os leões vão comer com as ovelhas e que tudo vai estar em harmonia. E é exatamente o que aconteceu aqui. O Paulo, que foi quem matou Estevão, estavam reunidos no amor verdadeiro. Então, agora, Paulo, você pode ser feliz, porque é da vontade do nosso Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da redenção seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava, embevecida, o dilúculo vespertino, esperando o luar que não tardaria com os primeiros clarões. E assim acaba. E encerra-se o nosso querido Paulo Estevão. Ele segue com Jesus, Abigail e mais uma multidão de espíritos que realmente entenderam, avançaram e puderam, né, viver nessa esfera de luz. E é marcante, né? Eu fico profundamente agradecido por nós termos conseguido completar toda essa trajetória com tanta coisa sendo aprendida, né? Aos poucos incorporada. Eu sei que muito ainda tem para a gente continuar aprendendo, porque a gente está começando a tomar conhecimento da, da história de Paulo e que isso fique marcado na vida de cada um de nós. Que a gente se lembre que Paulo continua do lado de lá trabalhando por nós. Que Paulo é o exemplo de tudo isso que foi dado, que foi falado no começo do livro. Não é só mais uma história. É para mostrar uma ascensão cheia de luta, cheia de dificuldade, cheia de sombra que ele carregava, mostrando para a gente que ele não era uma pessoa como muitos acham que ele era, já pronto. Uma pessoa que tinha já um dom divino e que não teve que lutar, que se esforçar, que vencer as suas inferioridades. Então, que esse livro sirva de exemplo para que todos nós possamos enxergar que nós também temos as nossas dificuldades, mas para nós também está reservado o mesmo caminho. Basta a gente estar determinado e ligado ao auxílio desse mais alto que a gente tem constantemente. Eu não tenho muito mais aqui o que falar, porque eu acho que agora que o que fica realmente é a lembrança desses últimos momentos,
mas a gente pode ir discutindo depois com o tempo, né? Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma. É só agradecer, né, Adila? É agradecer mesmo a Deus, a vocês, a todos, aos espíritos amigos que nos ajudam, que nos orientam e que a gente siga fazendo cada vez mais isso em busca, né, das outras obras de Emmanuel. Nós vamos então dar sequência depois desse daqui, nós vamos começar agora conhecendo a vida de Emmanuel, conhecendo a trajetória da vida desse que nos escreveu esse livro, mostrando também tempos em que ele ainda estava equivocado, cheio de desvios e que também através de uma de oportunidades, de sofrimentos que aconteceram na vida dele, ele inicia uma trajetória de ascensão, de redenção, e hoje pode nos trazer tudo isso, né? Então nós vamos começar na semana que vem há 2000 anos, ou na outra semana a gente pode fazer um intervalo, se vocês quiserem, ou a gente pode fazer um dia. Não precisamos nem gravar, não colocar, mas a gente pode se reunir para falar sobre o que cada um aprendeu do livro, o que cada um vai ficar marcado. É uma ideia, só para que a gente possa pensar ali para o domingo que vem, certo? E se não tiver mais nenhuma dúvida, se não tiver mais nenhuma observação, nenhum comentário, vocês têm? Quer falar alguma coisa? Eva, Gandolf, Ádila? Então só Não, marca agradecer. outro dia. Só agradecer mesmo a Deus por tudo isso. Certo? Boa noite para todos, ótima semana e até o próximo livro. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.